Bom dia a Alô? todos. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos. Agradecer antes a vossa presença a este evento que vai debater, que vai ter como tema, aliás, exportando para diferentes mercados internacionais. Quero antes agradecer a GAP por nos acolher na sua casa e aos parceiros deste projeto, nomeadamente Promove, Unido, União Europeia e o Governo de Moçambique, naturalmente. Portanto, vamos dar início e, para começar, vou convidar o Dr. Adolfo Molov, que é o PCE da GAP, portanto, Presidente da Comissão Executiva, para fazer as notas introdutórias. Dr. Adolfo, por favor. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor representante da Unido, caros participantes da ação de formação, caros convidados, meus senhores, minhas senhoras. É com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos os participantes deste evento, quer presencialmente, quer virtualmente, em nome da nossa instituição, o GAPI. Gostaria de iniciar expressando nossa sincera gratidão ao Unido por ter honrado a nossa instituição com o convite para co-organizar este programa intensivo de formações, que tem se mostrado de inestimável valor, essencialmente para as instituições exportadoras de bens e serviços. Estendemos nossos agradecimentos a todas as instituições provedoras de Business Development Services participantes, cuja presença é fundamental para o sucesso deste evento. Senhora representante da Unido, minhas senhoras e meus senhores, este workshop com o tema Exportando para diferentes mercados internacionais tem como objetivo preparar as instituições provedoras de BDS para que possam apoiar e aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas no contexto da exportação. Este workshop focará em tópicos essenciais, tais como as etapas para exportação, a identificação e seleção de mercados, opções de entrada e os erros comuns cometidos pelas empresas no mercado globalizado. Cada uma dessas sessões contará com a contribuição conjunta de todos os presentes para garantir troca de experiência e aprendizado sobre técnicas e métodos de exportação de bens e serviços. Esperamos que este programa inspire novas ideias e fortaleça nossa rede de colaboração, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Que todos aproveitem ao máximo as oportunidades de aprendizagem e networking que este evento proporcionará. A terminar, convido o excelentíssimo representante da Unido a preferir as suas notas de abertura deste evento. Muito obrigado. Senhor Presidente da Comissão Executiva da GAP, Dr. Adolfo, senhoras e senhores estimados convidados, bom dia a todos. Em nome do projeto Promove Comércio, implementado pela Unido, que é a Agência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e em colaboração com a GAP, gostaríamos de dar boas-vindas a cada um dos participantes do workshop, exportando para diferentes mercados internacionais. É um grande prazer tê-los aqui hoje, tanto presencialmente quanto virtualmente, para esta importante sessão de capacitação. Gostaria de começar expressando nossa profunda gratidão à GAP pela co-organização e liderança deste evento e pela gentil recepção em suas instalações. O seu apoio e dedicação são e foram fundamentais para o sucesso desta iniciativa. Agradecemos também à União Europeia pelo financiamento contínuo que torna possível este workshop. Este workshop de hoje é uma parte essencial de um ciclo que já iniciamos no mês de junho, de formações planeadas para apoiar os serviços de desenvolvimento de negócios, famosas BDS.
No nosso programa de hoje exploraremos vários aspectos cruciais da exportação, conforme detalhado na nossa agenda que todos nós temos acesso. A primeira vai ser etapas para a exportação, onde analisaremos o processo simplificado de exportação, desde a pesquisa de mercado até a implementação da estratégia de marketing. Este tópico abordará como decidir onde vender os seus produtos, identificar os mercados-alvos e estudar o ambiente local para garantir a viabilidade do produto. Portanto, será o primeiro tópico a ser abordado hoje. O segundo tópico será intervenções e experiências. Portanto, teremos a oportunidade de ouvir sobre as intervenções e experiências da GAP e da PIEX no âmbito das exportações. Esses insights práticos são valiosos para entender melhor o panorama de exportação e como aplicar o conhecimento adquirido. O terceiro tópico será a identificação e seleção de mercados e opções de entrada. Vamos discutir como identificar mercados adequados e escolher as opções de entrada mais eficazes. Este módulo inclui a análise de mercados emergentes e as estratégias de entrada, como venda direta, parceria, incluindo franchising. O quarto tópico vai ser erros comuns e como evitá-los. Portanto, é uma chamada de atenção muito importante, baseada em experiências anteriores para os que tentaram exportar para esses mercados internacionais, onde iremos enfatizar os erros mais comuns cometidos pelas PMs no mercado global e como evitá-los. A compreensão desses erros pode prevenir desafios significativos, como melhorar a eficiência das estratégias de exportação. O nosso objetivo hoje é equipá-lo com informações e habilidades necessárias para melhorar suas estratégias de exportação e apoiar de uma forma eficaz as PMEs na conquista de novos mercados, e neste caso, mercados internacionais. Gostaríamos que aproveitassem o máximo as discussões e as apresentações que irão ocorrer ao longo do dia. Agradecemos novamente a GAP pela excelente colaboração e ao financiamento da União Europeia, sem o qual este workshop, de facto, não seria possível. Esperamos que este evento seja produtivo e enriquecedor para todos. Muito obrigado e desejamos um excelente workshop. Muito obrigado, Dr. Adolfo e Dr. Zandamela. Portanto, vamos prosseguir com a nossa agenda de trabalhos e, portanto, para o passo a seguir, o tópico vai abordar as etapas de exportação e convidamos o Sr. David Matam para efetuar a sua apresentação, onde vai fornecer um detalhe, com mais detalhes, aliás, o processo de exportação. Por favor, Sr. David. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à sessão. Como foi dito ao longo das intervenções passadas, esta sessão é a continuidade do que nós já vemos fazendo nas sessões anteriores. Nós tivemos 3 sessões anteriores no âmbito deste programa de formação e capacitação para as entidades provedoras de desenvolvimento de negócio. E esta é mais uma sessão integrante de um ciclo composto por 6 sessões. Portanto, hoje vamos focar em assuntos específicos, mas eu penso que vale a pena lembrarmos aqui para fazermos só a introdução do que nós vimos nas sessões passadas. Nós falamos das fontes de informação, falamos dos fatores e estratégias de competitividade, e destacamos ali a necessidade de compreender a competitividade na sua multidimensionalidade, portanto, não simplesmente o preço, a apresentação do produto, portanto, a competitividade no âmbito internacional é multidimensional, portanto, ela tem que ser entendida como tal na sua multidimensionalidade. E hoje queremos focar nas etapas para a exportação, não é? As etapas que as pequenas e médias empresas têm ou precisam seguir antes de fazerem ou decidirem de entrar na empreitada para exportação.
não é? Queremos falar da identificação do mercado e formas de entradas nesses mesmos mercados. E, por fim, vamos fechar com os erros que as empresas mais cometem neste processo quando pretendem entrar para o mercado de exportação. Ora, eu me referi na última sessão e vale a pena lembrar também hoje que os temas que nós vamos abordar nas 6 sessões de hoje, a quarta, os temas estão interligados um ao outro e de alguma forma até estão mesmo interdependentes. Hoje queremos falar das etapas da identificação do mercado, mas estes 2 assuntos estão relacionados ao primeiro, que são fontes de informação, não é? Para sabermos quais são as etapas, para sabermos quais são, como podemos identificar um mercado específico, nós precisamos de recuar a determinar as etapas que pretendemos seguir e, sobretudo, vão nos permitir identificar um mercado mais adequado para o produto que nós podemos ter. E, sobretudo, as fontes de informação vão nos dar, vamos lá, as dicas das melhores formas de entrar com o nosso produto no mercado da União Europeia ou qualquer outro tipo de mercado. Portanto, indo ao primeiro tema, que tem a ver mesmo com etapas, vale a pena lembrar aqui que nós temos um ciclo de exportação, não é? Nós queremos falar de etapas, mas antes de etapa é importante perceber que há um ciclo de formação. As etapas neste ciclo de formação estão, na verdade, integradas neste primeiro arco do ciclo de exportação. Okay? Estamos a falar de coleta de dados, panorama geral, estratégias, plano de marketing e comunicação. Portanto, todas as etapas que nós vamos abordar hoje estão dentro deste primeiro arco. Desculpa. Qualquer empresa que pretenda exportar tende necessariamente focar a sua empreitada de exportação desde lá do primeiro arco, da primeira parte do arco, dizia, até aqui ao meio, nas 6 horas do relógio, ok? Qualquer negócio tem como foco o cliente. Todos nós sabemos disso, né? Qualquer negócio tem como foco o cliente. Nunca é o próprio negócio, nunca é o próprio produto, é sempre o cliente. Portanto, qualquer empresa que pretenda exportar tem de necessariamente conhecer o seu cliente, ok? Tem de saber das necessidades que o cliente tem. Tem que conhecer os critérios de compra que o cliente tem. A forma como o cliente faz a sua compra. Quais são as vias mais usadas pelos clientes no mercado de exportação? Que vias é que eles usam para poder adquirir o seu produto, não é? Umas preferem mais ir às lojas, outras preferem comprar online. Portanto, há uma tendência que se deve perceber que tem tudo a ver com a necessidade do cliente, com o comportamento de compra do próprio cliente. E é por isso mesmo que estamos hoje a focar a questão de etapas de exportação, porque dentro das etapas está, em primeiro lugar, conhecer o próprio cliente, conhecer as necessidades que o próprio cliente tem. Temos que coletar o dado para conhecer todo um conjunto de informação relativo ao próprio mercado, não é? Temos que conhecer os segmentos, temos que conhecer a competitividade existente no mercado para o qual nós pretendemos exportar os nossos produtos, temos que conhecer as normas e os certificados exigidos nos nossos mercados, temos que conhecer quais são os principais canais de distribuição existentes no mercado para o qual pretendemos exportar os nossos produtos e temos que, sobretudo, definir a nossa estratégia de marketing que está diretamente ligado com o conhecimento que nós temos sobre o cliente. Se pretendemos fazer o nosso marketing, temos que ter a informação sobre o próprio cliente. Quais são as vias de informação mais usadas pelos clientes para os quais nós pretendemos entregar o nosso produto? Pelo que a estratégia de marketing é diretamente influenciada por aquele primeiro e segundo momento que nos estamos a referir aqui nesse ciclo de exportação. Conhecer o cliente, coletar os dados, porque é esta informação que nos vai permitir desenhar uma estratégia de marketing que seja mais adequada ao mercado para o qual nós pretendemos colocar o nosso produto. Portanto, as 5 etapas que nós vamos aqui apresentar hoje comportam este primeiro arco, ok? Até o processo de implementação da nossa estratégia ou plano de exportação. Portanto, o que queremos hoje abordar é mesmo isto, antes do processo da exportação, ok?
Vamos então passar para a primeira etapa. É importante que a empresa decida onde é que pretende vender o seu produto agroalimentar. E esta decisão só pode ser tomada quando se faz uma pesquisa de mercado. E se fala em pesquisa de mercado, como disse, estou a retomar um assunto que nós apresentamos na primeira sessão deste ciclo de formação. Portanto, na identificação de mercados, temos que fazer análise do mercado internacional, sabermos quais são os mercados promissores para os produtos que nós queremos colocar ou vender. Portanto, lembrar aqui que nós sempre falamos de produtos, não estamos a falar de generalidades. Esta pesquisa ou esta busca de informação tem de ser feita em função de um produto específico. Temos que escolher se estamos a falar de um produto como manga fresca, ou se estamos a falar de uma manga seca, ou se estamos a falar do sumo da manga. Portanto, produtos são diferenciados, embora derivem da manga seca, o sumo da manga derivam da manga, mas a forma como a manga fresca é vendida no mercado da União Europeia ou qualquer outro mercado é diferente da forma como o sumo da manga é diferente da forma como a manga é vendido. Portanto, então, sempre que estivermos a buscar informação, que se busque informação em conformidade com o produto unicamente considerado. O produto tem que ser unicamente considerado. Todo um conjunto de exigências e de requisitos que é feito ao produto no mercado é diferente de requisitos e exigências que são feitos para o outro produto. Daí a necessidade de se fazer a pesquisa de mercado em função do produto que nós queremos vender ou colocar no mercado. Então, nessa pesquisa, temos que procurar informação relativa ao tamanho do mercado. É o tamanho do mercado em relação ao quê? A manga fresca. É o tamanho do mercado em relação ao quê? A manga seca. São coisas diferentes. Não procurem apenas mangas e dessa forma imaginarem que vai também aparecer a informação sobre manga seca ou sumo da manga. Se é o sumo da manga ou se é a manga fresca, temos que ir às fontes de informação credíveis para buscar informação sobre a manga fresca. Qual é o tamanho do mercado da manga fresca no mercado da União Europeia? Qual é a tendência em termos de consumo e qual é a tendência de crescimento, o potencial mostrado neste mesmo mercado para só a manga fresca? Desculpa estar a repetir a manga fresca, é só mesmo para nos concentrarmos nisso e percebermos melhor. E neste mesmo processo é preciso estudar o ambiente local, não é? Os aspectos culturais, econômicos e regulatórios. Não é apenas colocar a informação relativa à própria manga, mas também a questão da cultura, não é? Aspectos econômicos e regulatórios. Porque isto vai influenciar de forma direta no desenho do nosso plano de exportação e do nosso plano de marketing. Sobretudo o plano de marketing, porque o plano de marketing tem que ser suficientemente informado na questão da cultura. Nós vamos, ao longo da sessão de hoje, falar mais um bocadinho a respeito, mas é preciso, neste momento, entenderem que a questão da cultura influencia diretamente no plano geral do marketing e, sobretudo, nas campanhas de marketing que se vão fazer. É preciso definir campanhas eficazes que tenham a ver com a cultura do mercado para onde os nossos produtos estão sendo colocados. Ok? É preciso analisar a viabilidade e adequação do produto. Ok? Nós podemos ter uma manga seca que é vendida no mercado moçambicano, mas esta manga seca, que é um produto pré-existente, nas condições em que ele está, pode não ser vendido no mercado da União Europeia. Daí a necessidade de se adequar a nossa manga seca, que é um produto pré-existente, ao mercado para o qual nós pretendemos colocar o nosso produto. Portanto, estamos aqui a chamar a atenção para a adaptação do produto. E só podemos adaptar este produto quando nós fazemos aquele trabalho inicial de pesquisa, quando nós já conhecemos os nossos clientes. É por isso que eu disse no início que o foco de qualquer negócio é o cliente. A adaptabilidade do produto não se está a fazer em relação ao mercado de forma abstrata, mas está-se a fazer a adaptabilidade ou a adaptação do produto para o cliente, para o qual nós pretendemos entregar o nosso produto, para o cliente que vai consumir o nosso produto. Daí a necessidade de conhecer a cultura, conhecer as tendências
os consumos, etc., para podermos fazer a adequação do produto às necessidades dos clientes finais. Não é? O nosso produto inicial, o nosso produto pré-existente, não nos habilita automaticamente a colocar o nosso produto em outros mercados. Para estes mercados. Eles podem não necessariamente servir para a adaptação do nosso produto. Ok? Ok? Mais Mais importante ainda, não entendo porque é que não saiu. Ok, normas e certificações, nós também abordamos. nós também abordamos. As pessoas de casa não estavam por. Ok. Ok, continuando na primeira etapa das partes mais importantes, identificação dos concorrentes. Nós temos que saber quem é que está a exportar a manga fresca para o mesmo mercado para onde nós queremos colocar os nossos produtos. Não só saber quem está a colocar, saber a que preços é que ele está a colocar, em que condições está a colocar, qual é a embalagem que está a usar. Tudo isso vai fazer com que nós adequemos o nosso produto ao próprio mercado. Portanto, conhecer os concorrentes, conhecer o nome, Interesse. conhecer as campanhas publicitárias, conhecer pegar no produto e comparar esse produto ao produto que nós temos para podermos transformar esses nossos produtos. Conhecer as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, comparativamente com os concorrentes do mercado para onde nós pretendemos colocar o nosso produto. Portanto, é extremamente importante conhecer os concorrentes dos mercados para os quais nós pretendemos colocar o nosso produto. E já estava aqui a referir, é preciso conhecer essa diferenciação competitiva. Meu produto em relação ao produto daquele que já joga no mercado para onde eu quero jogar, não é? Ele já está no mercado da União Europeia, não é? O que é que o produto deste concorrente tem de diferente? Como é que ele se destaca no mercado da União Europeia e como é que o meu produto poderá competir com um produto que já existe neste mercado da União Europeia. Portanto, é disso que estamos a falar, da diferenciação competitiva e não considerar apenas aspectos ligados ao preço, porque muitas vezes pensamos que só os preços é que nos vão fazer competitivos. Portanto, há todo outro conjunto de fatores que nós nos referimos na sessão anterior, quando falamos da multidimensionalidade da competitividade. Portanto, há todo um conjunto de aspectos que precisa ser parado nesta questão de competitividade e não exclusivamente a questão do preço. Ok? A questão da regulamentação, é preciso conhecer as regulamentações dos mercados para os quais nós queremos colocar os produtos, os requisitos de certificação e outros. Ok? A outra etapa importante é o desenho de um plano, não é? é um plano de exportação, é um modelo É um de plano de negócio, exportação, é um de negócio, um plano de marketing. mas Mas uma coisa importante deve ser percebida é que uma empresa que não tenha um pode avançar para desenho de plano de negócio pode avançar para desenho de plano de exportação, para um modelo de negócio. Pode. Uma empresa que já tem um produto e pretende exportar para o mercado da União Europeia e outros mercados muito, muito competitivos, como sabemos, terá condições dessa empresa avançar para um plano de marketing ou um plano de exportação sem que tenha anteriormente um plano de negócio? Pode? Ok, já vi uma voz a dizer que sim, pode avançar. Quer mais? Ok. Duas opiniões contrárias? Sim? Daqui. Poder pode, mas corre muitos riscos. Obrigado. Bom, de facto, poder ela pode. Qualquer empresa pode avançar, vai elaborar um plano de exportação, vai fazer a sua exportação. Mas, de facto, corre muitos riscos.
não é? Porque toda a estrutura do negócio começa no plano de negócio, não é? Na verdade, o plano de exportação é um plano ancorado ao plano de negócio. Ele só pode ser devidamente desenhado quando pré-existe um plano de negócio. A exportação é uma empreitada, mas é uma empreitada ligada a todo o processo que levou à criação da própria empresa. Então, a empresa não vai desenhar o plano de exportação e esperar o sucesso desse plano de exportação sem que ancore esse plano de exportação a um documento pré-existente da própria empresa. E neste caso é o plano de negócio. Ok? Mas ainda antes, nós comentamos um bocadinho isso sobre o modelo de negócio. Na verdade, o modelo de negócio é o primeiro passo que qualquer empresa deve seguir quando ela se estabelece. Deve desenhar um modelo de negócio, não necessariamente um plano de negócio. Nós estamos acostumados aos planos de negócio, mas o primeiro momento da empresa é desenho um modelo de negócio, não um plano de negócio. Não é um documento para submetermos aos bancos e termos dinheiro, mas é um documento estrutural e operacional muito importante. Não é hábito em Moçambique as empresas desenhar um modelo de negócio, mas é, na verdade, o primeiro momento para qualquer negócio. Porque o modelo de negócio é o documento que mostra de forma gráfica o que é a empresa. Não como a empresa vai operar, mas o que é a empresa. Qual é a ideia central do negócio. Como é que o negócio vai criar a proposta de valor para os clientes. O que é que exatamente o negócio quer oferecer ao mercado? Isto é definido no modelo de negócio. Que relacionamentos é que o negócio vai estabelecer com diferentes intervenientes no mercado? É definido no modelo de negócio. Qual é o segmento de clientes-alvo de negócio? Também é definido no modelo de negócio. Se conta com parcerias, também é definido no modelo de negócio. Como é que a empresa efetivamente gera receitas? Através de quê? Da venda do produto ou serviços associados, também é definido e mostrado graficamente no modelo de negócio. Ok? Que atividades são essenciais para a empresa? Porque às vezes as empresas perdem-se aí. Quais são as atividades essenciais que nós devemos implementar para que efetivamente o nosso negócio tenha sucesso e ela possa ocorrer? É preciso definir essas atividades. E quais não são atividades essenciais? E estas podem ser delegadas, terceirizadas, seja lá o que for. Isto tudo faz-se no modelo de negócio. Quais são os custos? A estrutura de custo básica da empresa é definido no modelo de negócio. Percebam por que é importante o modelo de negócio ser o primeiro momento de definição em qualquer negócio. Tem de ser um modelo de negócio. O modelo de negócio vai depois alimentar o plano de negócio. E o plano de negócio, por sua vez, vai alimentar o plano de marketing, vai alimentar o plano de exportação e assim sucessivamente. Então, nesse processo de exportação, quando estivermos a desenhar o nosso plano de exportação, temos que ter um modelo de negócio que fique ancorado a isso. E neste processo também temos que ter um plano financeiro. Temos que fazer um orçamento que inclua todos os custos de exportação. E sobre o custo de exportação, nós falamos disto exaustivamente nas duas sessões passadas. Nós dissemos que os custos de exportação são de alguma forma exclusivos, sobretudo para o nosso mercado moçambicano. Temos um custo que os nossos colegas aqui da região não têm, que são os custos de tradução, por exemplo. Zimbábue, África do Sul, etc., não incorrem muito nesses custos porque eles já falam a língua que é muito falada em todo o mundo, os mercados de exportação, neste caso, que é a língua inglesa. Mas nós incorremos nesse custo, tem a ver com custos de tradução. Custos que têm a ver com contratação de especialidades em serviços, consultores, etc., também entram lá nos custos de exportação. E todos esses custos é preciso que sejam considerados na determinação do preço, sob o risco de estarmos a vender o nosso produto a um preço baixo e não garantirmos a rentabilidade do nosso próprio negócio. Ok? E já estava a me referir da estratégia de preço. Isso também discutimos um bocadinho nas sessões passadas, mas como disse, tudo está interligado, mas é um passo importante para quem pretenda exportar, definir a sua estratégia de
de preço. E nós dissemos que as estratégias são várias. Há daquelas empresas que estão apenas interessadas em estratificar o mercado para poder angariar um grupo de clientes. Vai criar 2, 3, 4 produtos em embalagens diferentes, em quantidades diferentes, com preços diferentes, vamos lá, atingir determinados estratos da sociedade ou dos consumidores e poder, quem sabe, captar parte desses estratos para o seu próprio negócio. Portanto, num primeiro momento, é a questão da estratificação, como uma estratégia de negócio. Outros, a estratégia é simplesmente garantir, num primeiro momento, que haja, vamos lá, um balanceamento entre custos fixos, custos variáveis e o preço que é estabelecido neste caso. O que se quer é atingir o break-even point, né? o ponto de equilíbrio. Essa é uma estratégia. Eu só quero garantir que os meus custos fixos e os meus custos variáveis nesta venda sejam pagos. Essa é uma estratégia. Num primeiro momento, eu quero isso. E os outros vão querer estratificar. Portanto, são várias estratégias que podem ser adotadas para um outro que se usa muito para os armazenistas, neste caso, é vender o produto a um baixo preço, um preço muito baixo, com um nível de lucratividade muito baixo, às vezes até 1%, 2%, mas porque quer fazer venda de massas. Essa é uma estratégia de precificação. Então, a empresa tem que decidir qual é a estratégia que vai usar de precificação para a própria exportação. Ok? E um assunto que também discutimos bastante é verificar a questão da logística, ok? Que para o nosso caso é realmente muito, muito desafiador, ok? Temos que verificar. Estão no comando do laptop. Desculpa. Estou a ver algumas alterações e mexidas, mas não tinha dado comando a ninguém, mas ok. Está acontecendo alguma coisa? Eu ainda quero desculpa. Sim. Já não está. Mas acho que está. Tá. Ok, então estava a dizer que é importante que selecionem parceiros logísticos, transportadores, importante, né? E fiáveis que vão garantir que o produto chegue aos nossos potenciais clientes em condições em que nós fabricamos, na qualidade que nós retiramos da porta da fábrica, porque se não selecionamos, não estaremos a satisfazer, mais uma vez, não estaremos a satisfazer os nossos clientes, que são o centro do nosso negócio. Portanto, a seleção de parceiros logísticos é de extrema importância neste processo, como um primeiro momento. Uma outra etapa importante é escolher um mercado ou países potenciais para exportar. Estamos a focar muito na União Europeia, porque o foco do projeto Promove Comércio, não é? Temos que, neste processo, escolher as vias de entrada. Eu não trouxe detalhe, porque é parte desta sessão. Não trouxe detalhe nesse slide, é parte desta sessão. Então, estou apenas a fazer referência, porque depois, na segunda parte, nós vamos especificamente e de forma detalhada falar das diferentes formas de colocação do produto no mercado da União Europeia. Então, este é um passo importante antes da exportação. Escolher qual é a via de entrada para os mercados. E só podemos escolhê-los quando estamos devidamente informados sobre o nosso próprio mercado. Ok? Mas, como disse, vamos depois entrar em detalhes sobre esse passo. Quarto passo, encontrar as oportunidades. Como é que se encontra as oportunidades? Na sessão passada, nós demos vários sites, não é? Para os quais nós dissemos que podem começar a fazer contactos, podem colocar os vossos e-mails, números de telefones, etc., para se registrarem, vão também obter contactos de potenciais importadores do mercado da União Europeia. Hoje trago outros, que são as feiras. Estas são as feiras mais importantes realizadas a nível da União Europeia. São até feiras das mais importantes feiras a nível mundial. Estas, ok? Temos a Biofac, ok? A Grun da Alemanha, e, portanto, as três primeiras são da Alemanha, temos aquela da Grécia, e se estiverem aqui a reparar, se houverem, temos cerca de 1.350 expositores para o Food Expo da Grécia. Temos aqui 7.972 expositores para essa Anuga da Alemanha, 1.800 expositores internacionais
para aquela segunda da Alemanha e temos cerca de 1.442 expositores para Biofac, ok? Biofac é exclusivamente dedicada a alimentos, produção orgânica. Portanto, uma das formas de encontrar a potenciais clientes, oportunidades para fazer reuniões B2B com os potenciais compradores é por via das feiras. Portanto, ali está um link, entrem para as feiras e poderão ter estas oportunidades de fazer os B2Bs, etc. A outra é o Tudo Food, não é? Que tem 1.072 expositores, ou teve em 2023. E depois tivemos ali a Cial, da França, não é? Que tem cerca de 200 países a fazerem a sua exposição. Portanto, é só continuidade do que estávamos a apresentar antes. E depois, neste processo de encontrar as oportunidades, é preciso considerar as instituições nacionais. Ok? Por isso coloquei aí a APEX, que está aqui devidamente representada, e também coloco a Câmara de Comércio. As oportunidades de reuniões B2B acontecem muito aqui, não é? Na Câmara de Comércio. Embora a APEX e outras entidades públicas promovam também esse tipo de iniciativa, mas trazemos aqui a Câmara de Comércio porque tem tido este trabalho de promoção de B2Bs entre empresas moçambicanas e estrangeiras. E recentemente eu mesmo tive contacto de uma das câmaras de comércio que pretendia ter uma empresa que fornece a mel, não é? Nossa, localmente, para fazer parceria com a sul-africana. Portanto, eu estou apenas a dar exemplo para saberem que, de facto, acontece nas câmaras de comércio. Bom, o quinto passo, que é o último, é iniciar a fazer a própria atividade de marketing. Mas, para fazer atividade de marketing, alguns pressupostos devem ser considerados. O primeiro é a capacitação da equipe. Particularmente para o nosso mercado, não tem como fazer essa atividade de marketing para o mercado internacional sem que os nossos técnicos, os nossos talentos estejam devidamente capacitados, ok? É um mercado diferente, como eu disse, é uma empreitada, é um mercado diferente, tem costumes diferentes, as pessoas recebem as informações de forma diferenciada, então é importante que o pessoal das empresas seja devidamente capacitado para fazer esse trabalho de marketing nesses mercados muito exigente, porque é necessário que se conheça as culturas, sobretudo, né? A cultura é uma componente muito importante. Estamos repetidamente a fazer referência a isso, porque é, de facto, uma componente muito importante no processo de exportação. Porque o que vale aqui, o que é aceito aqui no nosso mercado, em matérias de negócio, pode não ser necessariamente aceita nesses mercados. A forma como nós colocamos a informação nas campanhas de marketing aqui no nosso mercado não é necessariamente, pode não ser necessariamente aceita em outros mercados. E há de reparar isso na última parte desta sessão, onde falamos dos erros. Na verdade, esse é um dos grandes erros cometidos pelas empresas. Não adequar as suas campanhas de marketing às culturas do mercado para onde se quer colocar o seu produto. É por isso que trazemos aqui como uma necessidade primordial capacitar o pessoal das empresas que vão lidar com as operações da atividade de marketing. A questão do atendimento também é parte integrante desta questão de capacitação das pessoas. Nós temos um problema terrível também no nosso mercado. É atendimento. A cultura de atendimento. A cultura de feedback, a cultura de resposta. Uma resposta imediata. As pessoas às vezes recebem e-mails, ficam 2, 3 dias e não respondem. Isso no mercado internacional não pode servir. A resposta tem que ser imediata, tem que saber, tem que ter um serviço de cuidado de clientes. O customer care tem que existir nas empresas, tem que indicar alguém que faça isso, que receba um e-mail e responda de forma imediata. Mas tem que ser uma pessoa capacitada, tem que ser uma pessoa devidamente informada. Não pode ser daquelas pessoas que, para dar a resposta, ainda precisa fazer consultas, vai demorar na resposta. Eu consumi o seu produto, mas senti isto e aquilo. Gostava de ter esse esclarecimento. Tem que estar alguém em condições de receber esse e-mail e dar a resposta de forma imediata. É o cuidado do cliente, é o customer care, como se tem. Ter um serviço
implantado na empresa para cuidar do cliente. E às vezes não é porque a pessoa teve algum problema no consumo do seu produto. Quer saber se existem alguns serviços associados ao próprio produto. A pessoa tem que estar em condições de dar esse tipo de resposta imediata. Ora, eu estou a falar de uma componente que recebemos a informação e temos que responder. Mas tem outra, proatividade por parte da empresa. Não espere que os clientes mandem e-mail, liguem e mandem mensagem. O próprio técnico tem que estar em condições de ter o contato dos clientes e fazer as próprias perguntas, fazer as respostas, ou seja, as propostas de pergunta, ou propor alguma coisa, ou prestar algum serviço gratuito sem que o cliente tenha necessariamente pedido. Consumir o produto, sim. Vou-lhe aconselhar que consuma desta e daquela maneira, porque os efeitos serão eficazes. Percebe? O cliente não colocou pergunta nenhuma, mas porque tem um contacto, telefone, e-mail e etc. Eu, como técnico da empresa, que estou na matéria de exportação, vou diretamente contactar o cliente. Eu quero saber como é que ele se sentiu ao consumir o nosso produto. Obrigar a ter um feedback, mesmo que o consumidor não faça isso de forma proativa da sua própria parte, ok? E é preciso considerar o marketing event, é preciso ajustar, eu estava a me referir a ajustar as nossas estratégias de marketing e de venda para o mercado internacional, ok? Para diferentes culturas e preferências que as pessoas têm. Mas aqui uma coisa importante neste processo é preciso não exagerar na estratégia de marketing de exportação, sermos realistas. E quando chamamos a atenção a isso, estamos a reparar para as condições reagem que as empresas moçambicanas, sobretudo, se encontram. Nós podemos ter intenções, desejos, etc., desenhar nossas estratégias de marketing, mas se as condições técnicas, financeiras e humanas na nossa empresa não nos permitem, não é, desenhar um plano de marketing muito ambicioso, é bom que não se desenhe, porque senão vai ser uma letra morta, né? São planos que são guardados das gavetas e não são usados. Mas a ideia aqui é que tenhamos necessariamente planos de negócios que sejam adequados à realidade da própria empresa para que estes sejam efetivamente implementados, ok? Comece pela análise de mercado com conteúdos mais adequados para a sua empresa e evite o excesso de informação. Este é outro erro que se comete, né? Queremos fazer uma estratégia de marketing, mas buscamos muita informação e depois não usamos, ficamos atrapalhados e não desenhamos boas coisas para nossas próprias empresas. Então, use conteúdo breve que tem, etc., entenda o mercado e persiga. Defina indicadores equilibrados no plano. Os nossos planos podem ser bem desenhados, mas se eles não tiverem um plano de ação, um plano de operação, vão ser documentos que não nos permitem ir à ação. Nós temos que definir ações claras como resultado do desenho do plano que fizemos, temos que ter ações claras e, sobretudo, temos que ter indicadores, não é? Temos que ter elementos que nos vão permitir medir o nível do trabalho que nós fizemos em conformidade com o plano que nós mesmos desenhamos. Isto é muito importante. E dê passos pequenos, execuíveis, em vez de ir pela via de objetivos irrealistas, ok? Então não podemos ter essa pretensão de fazer muito, enquanto não temos condições humanas e técnicas para fazê-lo e muitas vezes não temos condições financeiras para fazê-lo. Ok? Bom, esta é a primeira parte que nos cabia aqui trazer e discutirmos juntos. Muito obrigado. Vou passar a palavra à moderadora, por favor, Úrsula. Acho que hoje estamos muito bem, hein? Em termos de tempo, muito bom. Bem diferente do que é tempo. Estamos muito bem, obrigado. Temos qualquer questão? Com certeza. Portanto, está aberta a sessão para a colocação de questões. Quem quiser colocar questões, só levantar a mão para que o microfone lhe chegue às mãos.
Eu vou lançar uma questão provocadora aqui para os participantes, dado que não vejo uma mão levantada, que é: qual etapa do processo de exportação considera mais desafiadora para a sua empresa e porquê? As empresas que exportam têm algum desafio neste processo e a que se deve esse desafio? Mas estão livres, claro, de colocar outras questões. Temos algumas online? Querem? Bom dia a todos. Temos algumas questões online. Vamos começar. Temos duas, pelo senhor José Messagi. Então ele pergunta assim: uma empresa precisa fazer. A questão é: se uma empresa precisa de fazer modificação do seu produto para atender aos padrões ou preferências internacionais. E a segunda pergunta, também colocada pelo senhor José Messagi, é: como aproveitar a tecnologia para penetrar nos mercados internacionais? Estamos a gostar de ver esta interação dos participantes online. Temos também a ZAC Limitada. Isso é uma pergunta mais específica, David. Diz assim: nós somos uma empresa que pretende exportar os mercados nos próximos tempos. Amêndoa de caju, amêndoa de castanha de caju, e gostaríamos de obter apoio para identificar mercados honestos. Esta última parte é que achei bastante interessante, e o desafio que eu também iria colocar para a GAPI, para a PX, é interessante começar a perceber que há um interesse e que as pessoas estariam à procura de mercados honestos, porque sendo uma pessoa normal, ou uma empresa normal, talvez seja difícil ter conhecimento de quem seria um distribuidor, um comprador com intenções genuínas, sendo as instituições prestadoras de serviço de desenvolvimento de negócios que estão aqui, poderia ser uma colaboração interessante. David, vou então passar para o moderador presencial para depois ele passar para si, está bem? Obrigada. Mas estas são as questões que nós temos. E acho que vão surgindo algumas, mas se calhar podemos ir respondendo. Obrigada. Sim, eu penso que pode ir respondendo essas questões, enquanto não temos perguntas na sala. Contudo, vamos continuar a registrar os que tiverem interesse em colocar questões. Se levantar a mão, a gente vai registrar e ficamos à espera enquanto o moderador, o apresentador responde às questões colocadas. Obrigado. Obrigado, moderador. A primeira é se uma empresa tende necessariamente a fazer modificações aos seus produtos para corresponder ao mercado. Claramente tem que sim fazer as modificações, por acaso foi uma das coisas que nós mencionamos aqui. Nós, quando falamos de necessidade de adaptação, modificação do produto ao mercado, estamos a trazer esta ideia como algo necessário, mas pode acontecer que o seu produto já esteja a corresponder em termos de expectativas ao mercado para o qual quer colocar o produto, não é? Não tem de alterar, não tem de fazer modificações que não sejam necessárias. Apenas aquelas que realmente a informação coletada ao longo do processo de pesquisa mostrou que, de facto, o seu produto deve mudar em função das exigências do mercado. Deve mudar em função da embalagem, por exemplo, que é exigida no mercado. Deve mudar em função, por exemplo, do sabor preferido pelo mercado. E essa questão de sabor nos produtos agrícolas é muito importante, ok? Produtos processados, sobretudo. Há um sabor que é criado neste processo de processamento, desculpa a redundância, neste processo há um sabor que é criado. Então, este sabor pode não ser aquele preferido pelos consumidores do mercado onde quer colocar o seu produto. A embalagem que é usada pode ser que não seja a mais adequada em termos de regulamentar no mercado para onde quer colocar o seu produto. Então, é obrigado a mudar a embalagem. A forma como
o seu produto é transportado, ou pode ser a embalagem secundária ou a embalagem terciária, não é? Que está sendo usada. A primária pode ser boa, aquela primeira que envolve o produto, mas a secundária e a terciária pode ter sido usada, por exemplo, um produto, uma componente, produto no processo de fabricação da embalagem pode não ser, pode não corresponder às regulamentações de embalagem deste mesmo mercado. Então, há de haver esta obrigação de mudança neste sentido. É para adequá-lo, para adaptar a estas exigências do mesmo mercado. A segunda pergunta é como é que podemos aproveitar a tecnologia para a exportação, e este foi um elemento muito debatido na nossa sessão passada, se é que se lembram. Tecnologia, estamos a falar de muitas coisas aqui, não estamos só a falar da tecnologia usada no processo, né, nos processos da empresa, mas estamos a falar também da tecnologia que é usada tanto para a logística quanto para a entrada no mercado. Estou-me a referir aqui às TIs, não é? A tecnologia da informação, a venda online, as plataformas que existem para venda online. Então, estamos a nos referir, na verdade, a tudo isso. Então, respondendo de forma direta à pergunta, claramente a tecnologia tem um jogo muito importante, joga um papel muito importante neste processo. A começar pela rapidez ou flexibilidade no processamento, é a tecnologia que vai galvanizar isso, né? Os processos a nível das empresas, os processos operativos poderão ser mais flexibilizados através da tecnologia, os processos de marketing vão ser flexibilizados através da tecnologia, os processos de venda e de entrega do produto vão igualmente serem flexibilizados através do uso das próprias tecnologias. Portanto, é mesmo para dizer que é uma componente de extrema importância neste processo, e até dissemos mais, os mercados mudam, e quando os mercados mudam, as tecnologias estão lá incluídas como parte dos processos da própria mudança. E a empresa tem a obrigação, se quiser manter-se no mercado, tem a obrigação de acompanhar este processo de mudança tecnológica e adaptar-se às próprias mudanças. A última questão, mercados honestos, têm castanha de caju e gostariam de exportar. Ora, castanha de caju é um produto de grande importância para o nosso mercado, e acredito que a PX, na sua apresentação, fará referência disso, não terei visto, mas digo que é importante porque nós temos uma cota a nível do mercado da União Europeia que nem sequer estamos a conseguir a consumir. Temos uma cota de exportação e podem ir às fontes que nós demos, não é? Está a falar, por exemplo, do Trade Map do Centro de Comércio Internacional, poderão lá ver as cotas de exportação, não só da castanha, mas também de qualquer outro produto. Portanto, é de facto um produto importante. Nas fontes de informação que nós passamos, vocês vão poder denotar esta importância da castanha de caju, e estava aqui a referir na questão da cota, que temos que saber qual é a cota de exportação de Moçambique da castanha de caju para o mercado da União Europeia, para o mercado dos Estados Unidos e outro mercado. E como disse, não estamos a agarrar a cota toda, ainda é muito ínfima o nível de exportação da castanha para estes países. Estou a referir uma castanha como um produto final, não um produto bruto, neste caso, ok? Obrigado. Temos algumas online, mas vamos primeiro atender a sala, e temos duas pessoas, Dr. Valado, e por favor, quando o apresentador que está próximo, e depois vai. Posso falar sentado. Obrigado. Primeiro gostaria de agradecer ao Gapi pelo convite que me formulou por estar aqui. Em segundo, ao próprio apresentadora, da maneira como colocou as questões. E uma sugestão muito pessoal é que esta coisa de mercados, dependendo do auditório e da audiência que nós temos, e isto me apraz dizer, é importante os exemplos que a gente utiliza. Sempre que a gente faça literacia deste tipo de matérias, é importante que isto surja, e comecemos pelo nosso país. E para não estar aqui em falácias, gostaria de dizer, antes de mais, é interessante aquela questão colocada da honestidade e tudo mais.
mas gostaria de reter um aspecto para o Sr. Messagi, que colocou o problema da honestidade no mercado não é uma questão de lá a jusante ou a montante. Honestidade é uma questão de princípio. É princípio. Integridade, respeito, é princípio. Então, isto de ambos os lados. Segundo, olhando para aquilo que são os exemplos, hoje, por exemplo, aparece já a mina, por exemplo, do grafite de Nipepe, qualquer coisa, para além de Balama. Aqueles indivíduos no Niassa têm uma vantagem, é que enquanto que temos o grafite de Balama com alta qualidade e é apetecido pelo mercado chinês, para a indústria de carros elétricos, que hoje os outros de Niassa estão a buscar um mercado americano, que é um mercado muito complexo, mas eles vão conquistar. Olhando para a questão de caju, recordo-me, colegas mais novos, uma das coisas não li nos dossiês do falecido professor Negrão, que escrevia sobre a castanha de caju depois do descalabro que nós cometemos. Realmente nós não conseguimos conquistar aquele mercado europeu. É preciso dizer a verdade. A nossa castanha tem muito baixa qualidade, até muito menor que o da Guiné-Bissau. E quando nós começamos a fazer as pulverizações, começamos a perder credibilidade no mercado europeu, porque o mercado europeu de castanha é um mercado muito orgânico. A Guiné-Bissau não faz pulverizações, faz tratamentos, podas, tecnicamente, etc. A Tanzânia também, etc, etc. É um exemplo só. E precisamos, portanto, dizia que temos que olhar quais são os pré-requisitos daquele mercado. Hoje, produtos como a soja, tirando o tabaco, soja, algodão, o gergelim, o sésamo e alguns produtos, Moçambique ainda não está a conseguir conquistar o mercado chinês, porque o mercado chinês é tão exigente que temos que responder a 28 questões fitossanitárias, que é uma regulamentação exigente. E uma das ocasiões, ainda o Pacheco era ministro e dizia que lutem lá para conseguir o mercado e tudo mais. E a questão que eles punham é, sabe, a China foi um país que teve o problema de fome. Nós importamos produtos, o mercado começou-se a abrir, mas não tivemos o cuidado. Aconteceu que introduzimos certas doenças que depois custou muito caro à República da China. Então, tu entendes que esta lógica... Portanto, estou a dizer isto, mas poderia utilizar outros exemplos. Um dos exemplos é... um dos melhores produtos, e tem passado dos leilões, leilão de Singapura, são os rubis de Montepuez. Nós temos a melhor qualidade de rubis, não é? Por isso é que cada vez que a empresa do senhor Samora Júnior vai àqueles mercados, vai arrecadar 60, 80, 100 milhões de dólares, porque é possível. É um produto diferente do agrícola. Mas reparem um aspecto, só para terminar. Se tu olhas o itinerário do carvão de Tete, já estiveram lá os australianos, depois esteve lá o brasileiro, a Vale, e hoje quem está lá é o Grupo Vulcano. O Grupo Vulcano é um grupo detido canadense, mas praticamente os vulcanos são indianos. Hoje eles já estão na casa de 16 milhões de toneladas que a Vale não conseguiu pôr no mercado. Por quê? É aquilo que dizia apresentadora, a um nicho de mercado próprio para o carvão coque na Índia. E eles compram este carvão e Moçambique está a fazer. Mas reparam um aspecto, eles não compram o carvão só por comprarem. Porque todas as empresas que fazem a fundição de ferro, o aço, têm contratos com empresas alemãs. Eles é que compram o produto semi-acabado para esses carros, para os etc, etc e tudo mais. Quer dizer, são 3, 4 exemplos que eu concordo perfeitamente e a outra sugestão que queria dar é muito pouco, mas se Moçambique tivesse dinheiro, sobretudo a PIEC está aqui representada, o Ministério de Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura, fazer esta literacia, não digo para os próximos dias, porque isto já está nos términos,
mas a partir de fevereiro, março do próximo ano, para ir conquistar mercados. Porque tu, quando andas para esses países, dizes, vocês têm produtos, e agora? Não conseguiram, o mercado não vai. Consegues uma, vendes uma tonelada, depois não vendes mais. Mas, voltando um pouco atrás, o chá do Gurua fazia 3% do PIB de Moçambique. O coco da Maganja da Costa, de Niquadala, de Namacurra, fazia 7,6% do coisa. O maior aderente de chocolates, da indústria de chocolates no mundo, da Suíça, é o coco. E preferiam, era preferível, porque o nosso coco, para lá, diferentemente da Malásia e da Indonésia, este coco é orgânico. E ele ficava como o melhor aderente e exportávamos para o mercado da Suíça. Hoje, por causa daquilo que dizia, o lychee, vais para um mercado, já entrei no mercado da França, o lychee custa 3 euros, mas vem made in South Africa. E lychee daqui de Catandica, aqui de Chimoio. Então, isto também, para não sei se, desculpa, eu depois termino, não sei se é preguiça, o que é que nos falta, mas a palavra honestidade é extremamente importante. Muito obrigado. Tinha mais de 40 exemplos. Obrigado. Obrigado. Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu, na verdade, também ia focar sobre os mercados honestos que a doutora Úrsula havia levantado, mas penso que foi ultrapassado. O doutor Vali já esclareceu muito bem, com exemplos e tudo. Penso que vou passar a palavra ao outro. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se temos alguém na sala. Bom, vou passar então a moderação para que leia as questões que estão dos nossos internautas. Muitíssimo obrigada. Eu não posso deixar de comentar o que o Dr. Vali falou. Eu penso que é um desafio para todos nós pensarmos como é possível trazer produtos que tragam PIBs similares, 3% e 7%. Isso é incrível. Perguntei ao Dr. Souto quando é que foi, disse-me 73. 73, 74. 72, 73 e 74. E depois fiz a pergunta a seguir. Como é possível fazer com que nós tenhamos todas as estruturas que funcionavam naquele tempo para que existam hoje, para que a gente tenha o mesmo tipo de produtos que estejam a competir no mercado? O mercado mudou, não há dúvida, mas o tema era, nós tínhamos, e aqui eu ouvi dizer, a melhor castanha do mundo. Já tivemos. Então, que fica o desafio, com honestidade, como disse, mas que possamos perceber que estruturas é que temos que criar com instituições provedoras de serviços de desenvolvimento de negócio, para que, ou como vocês chamam, capacitação de consultoria empresarial, para que nós possamos ter estas PMEs a produzirem com produtos que possam contribuir para o PIB do país em grande escala. Com isso, David, vou passar para a sala virtual e trazer aqui 3 questões que são colocadas para si, com a permissão do moderador presencial. Quais são os principais erros na exportação e como os sanar? Nós temos um tema sobre isso, que são erros comuns, mas pronto, vou colocá-los e o David vai responder. A segunda questão é, a primeira foi colocada pelo Marcos Miguel. O senhor Marcos Miguel volta a colocar uma segunda questão, que é: o que é que as PMEs devem ter em conta na definição, creio que seja, dos produtos para determinação do preço e que seja sustentável? Tem mais uma. O senhor José Carlos coloca a seguinte questão: agradeço que partilhe o quadro referente, eu não sei se temos, ao tipo de embalagens para cada produto e suas referências. Mas temos links, talvez. O quadro referente ao tipo de produtos. Deixa só um segundo.
Agradeço que partilhe o quadro referente a tipo de embalagens para cada produto e suas referências. Temos mais algumas, David. O senhor Dário Guamba pergunta, coloca 4 questões. Quais são os melhores canais de distribuição para os meus produtos no exterior? Ele teria que partilhar quais são os produtos e espero que o faça. E depois, número 2, como posso encontrar e estabelecer contratos com compradores internacionais? Eu espero que o David tenha nós tivemos uma fantástica apresentação no dia 25, com links de onde todas as PMEs poderiam colocar os seus produtos em sites europeus e assim começar a trade. Número 3, quais são os riscos associados à exportação de produtos agrícolas e como posso mitigá-los? E depois, por fim, como não podia deixar de ser, alinhando ao pensamento do Dr. Vali, que apresentou aqui vários desafios sobre exportação de produtos agrícolas que não deram certo no exterior. Minha questão é, qual é a dificuldade de se evitar esforços e concentrar-se nos produtos que dão certo, que deram certo no passado? Muito obrigada. Vou passar para o moderador presencial. Obrigada. Muito obrigado. Vamos passar para as respostas do Dr. David, por favor. Ok, obrigado pelas questões. Algumas, provavelmente, seja para todos nós, não para David em particular. Principalmente a última, acho que depois do Dr. Valá, e para mim também retificar, é Dr. Valá e não Vali, não é? A primeira questão tem a ver com erros comuns. São vários, mas nós vamos, como disse a Úrsula, é um dos tópicos para esta sessão, vamos abordar na última parte. São vários erros, não é? Um deles é mesmo não especificar o mercado, não é? As pessoas querem exportar para o mercado internacional, mas não especificam qual exatamente o mercado internacional querem colocar os seus produtos. Mas como disse, são vários. Vamos abordar com maior propriedade na última parte desta sessão. E o Sr. Marques pergunta o que deve ter em conta para determinação de preço e como é que isso pode permitir que se garanta a sustentabilidade. Bom, nós, para a exportação, nós temos vários fatores que deve-se ter em conta. O primeiro é, de facto, garantir que os seus custos fixos e custos variáveis sejam cobertos, não é? Tente, no mínimo, garantir que haja um ponto de equilíbrio nas suas vendas, não é? O preço que vai vender e a quantidade que vai vender tem que permitir que os seus custos fixos e variáveis sejam cobertos. Num primeiro momento, é isto que deve garantir. Porque quando se tem um ponto de equilíbrio, a empresa já tem uma ideia de que quantidades mínimas deverá exportar e a que preço deverá fazer o seu produto para não incorrer em prejuízo. Na verdade, o ponto de equilíbrio significa exatamente isso. Uma situação em que a empresa entrega produtos numa determinada quantidade a determinado preço sem que tenha nenhum prejuízo. Ok, não tem prejuízo, mas também não tem ganho nenhum, ou se tem, o ganho é muito, muito mínimo. Então, garanta, primeiramente, que esteja numa situação de ponto de equilíbrio em que não tem perdas, não tem ganho, mas pode entregar o produto. Consegue exportar. Mas para isso tem que fazer esta relação toda de estrutura de custos fixos, estrutura de custos variáveis, para não incorrer neste prejuízo. Uma segunda parte sobre esta pergunta tem a ver com o nosso mercado, que eu disse, tem algumas particularidades no nosso mercado para a questão de exportação que não é considerada nos mercados aqui da região. Então, custo de tradução, custo de consultores, etc. Tudo isso tem que ser incorporado nos seus custos, mais uma vez, para não entrar numa situação de prejuízo. Nós abordamos isso de forma muito exaustiva na sessão passada, a questão de custo, trouxemos todo o conjunto de custo
que se incorre no processo de exportação. Custos que vão informar o processo de determinação do preço ou da estratégia do preço. O senhor José Carlos, ok, falava tipo de embalagem de um quadro. Úrsula, eu acho que o senhor José estava a referir-se a um quadro que nós partilhamos na semana passada. Acho que ele não chegou a captar, deve estar a pedir que nós voltemos a partilhar. É o quadro que faz referência, por exemplo, ao tipo de papel que pode ser usado. Para papel temos três tipos de papéis no mercado na União Europeia. Plástico, talvez uns 5 tipos, não é? Polietileno e o outro tipo, são 5 tipos de plástico. Cada um desses plásticos são adequados para determinados produtos. O plástico que é adequado para colocar manga não é adequado para colocar uma farinha de banana, por exemplo. Portanto, há esta consideração para os tipos de plásticos, há a consideração para os tipos de papéis que são usados para fazer embalagem, há uma consideração que tem que ser feita para o tipo de metal. Algumas embalagens são metálicas, então há 2 ou 3 tipos de metais permitidos na legislação do mercado da União Europeia para se fazer a embalagem. Não é? Então há esta diferenciação aqui. E pode ser que a embalagem não seja, vamos lá, para cada produto como tal, mas para um grupo de produto, para uma categoria de produto. Vamos falar de produtos alimentares, por exemplo, ok? Vamos falar de produtos como frutas frescas. Há um determinado tipo de plástico, um determinado tipo de metal, há um determinado tipo de papel que pode ser usado para o fabrico da embalagem para esta categoria de produto. Mas quando estivermos no intervalo, eu vou tentar buscar este quadro e depois vamos partilhar no chat para que as pessoas possam ter acesso. E o senhor Dário Guambe colocou melhores canais de distribuição. É parte também da sessão de hoje, nós vamos falar e vamos mostrar quais são os diferentes canais de entrada ou de distribuição que pode ser usado no mercado da União Europeia, não é? Desde armazenistas, representantes de marcas e etc. E vamos, sobretudo, mostrar quais são os melhores canais de entrada para nós, para o caso de Moçambique, neste caso. Como é que posso entrar em contato com os potenciais compradores? Eu penso que essa pergunta é a número 2 do senhor Dário. Nós mostramos hoje, nesta sessão, esta é com certeza uma das formas, não é? Tem aqui estas feiras, que é um bom momento para entrar em contato com potenciais compradores a nível do mercado da União Europeia, mas na semana passada mostramos sites de empresas, de importadoras do mercado da União Europeia. Portanto, há esta diferenciação. Hoje estamos a trazer feiras que são, vamos lá, entidades mais coletivas, mas na última sessão mostramos individualizadas as empresas importadoras do mercado da União Europeia, em algumas delas, ou associações, não é? Em algumas delas pode-se fazer o registro da sua empresa, coloca os dados e etc., envia, eles depois vão poder contactar. Portanto, estas são as formas imediatas que nós propomos de entrar em contato com os potenciais compradores do mercado da União Europeia. Enquanto os problemas estruturais do nosso país que esteve aqui a ser debatido não são resolvidos, vamos usando estas vias, né? Alguma coisa tem que ser feita neste momento. Ok. Terceira pergunta do senhor Dário: riscos associados à exportação. Temos muitos e também foi debatido na primeira sessão deste ciclo de formação para as BDS, que tem a ver com as taxas de recusas. Alguém esteve nessa sessão onde se falou de taxas de recusas ou de rejeições que os produtos de Moçambique têm no mercado da União Europeia? Então, os riscos estão associados mesmo a isso. Ao não cumprimento da regulamentação, por exemplo, relativo às pesticidas. Se o seu produto usa uma pesticida que não é autorizada na regulamentação do mercado na União Europeia, o produto será rejeitado. Esse é o risco. Daí a importância de conhecer qual é a pesticida autorizada no mercado na União Europeia para a sua produção lá na Machamba. Porque se detectarem a pesticida que não é autorizada, será recusado. Ok? Se o seu produto, por exemplo, não garantir que esteja livre de micotoxinas, e nós falamos muito bem, uma delas é a aflatoxina, se não estiver livre disso,
corre o risco de ser recusado no mercado da União Europeia, ok? Então, o risco está associado, na verdade, ao não cumprimento das regulamentações no mercado da União Europeia. Os riscos estão associados à detectação, por exemplo, do metal pesado no alimento que exportou para o mercado da União Europeia. Se o metal pesado não estiver dentro dos níveis máximos dos parâmetros previstos pelo mercado da União Europeia, o produto será claramente rejeitado. Portanto, de forma resumida, o que eu posso referir é que os riscos estão associados a estes fatores que são muito bem conhecidos, ou que, se não são, devem ser conhecidos, consultando ao quadro regulatório e regulamentar no mercado da União Europeia sobre os produtos alimentares, produtos agrícolas, estão lá bem claro. E nós, como projeto Promove Comércio, claramente, por isso é que fazemos parte disso com a GAPI, estamos dispostos a fornecer essa informação e, sobretudo, a informação relativa às maiores rejeições. Quais são, na verdade, os maiores fatores de rejeições no mercado da União Europeia, para que as nossas empresas, tanto as que trabalham as machambas de forma direta, como aquelas que fazem o processamento, possam começar a trabalhar nesses aspectos e conformem os seus produtos às exigências e requisitos do mercado da União Europeia e outros. Porque, na verdade, não debatemos só o mercado da União Europeia quando falamos das rejeições, falamos de outros maiores mercados, falamos do Japão, falamos da China, falamos do mercado dos Estados Unidos da América, referimos quais são os fatores de rejeição para cada um desses mercados em relação ao nosso próprio produto. Ok? Eu acho que a última esteve muito relacionada com um comentário feito pelo Dr. Valar, não sei se terá algum momento oportunidade para comentar qual é a dificuldade de pegarmos em produtos que realmente dão certo e não ficarmos em degladiarmos ou colocarmos força em coisas que não necessariamente não ajudam o país. Obrigado, eu acho que abarquei as questões. Por favor, moderador. Alô? Acredito que sim. Não sei se temos mais alguém aqui na sala ou online. Bom, não temos ninguém, tanto na sala como online, e por motivos de agenda, para cumprirmos com o nosso tempo, penso que vamos encerrar este tema para já e vamos a um pequeno lanche. Contudo, antes, queria dar a palavra ao Dr. Valar, que solicitou ultimar. Obrigado. Obrigado. No princípio de que há dúvidas, etc., etc., o mais importante é que temos que buscar sempre os nossos antecedentes. O antecedente principal de Moçambique é que, nos tempos que lá foram, acima de quase 47 anos, que é a idade do nosso candidato, um dos candidatos, é que Moçambique era mero exportador de matéria-prima. Quando tu exportas matéria-prima, não há muitas exigências como produtos semi-acabados e acabados. Hoje o desafio é o outro. Então, para o colega que pôs a questão, nós temos que ter empresas profissionalizantes em determinadas matérias, para certificação, etc., etc., tudo mais. E voltando a utilizar alguns exemplos, o açúcar de Moçambique que saía para a Inglaterra em tempos era certificado. Estas marragras e companhia tinham lá dentro um pacote e elas eram fiscalizadas em tempos por fiscais da União Europeia. Quando em Vanduze começou-se a exportar hortícolas, em dois meses iam lá inspetores da União Europeia para ver as condições de exportação para o mercado, etc., etc., tudo mais. E esta coisa que dizia o apresentador, de ter cuidado, sobretudo com a parte fitossanitária, é muito importante. Nós aqui, Moçambique, há alguns anos, até os dias do ano passado, exportava qualquer coisa como 240, 260 milhões de dólares no tabaco. E há países, amigos ou não, como o Malawi, que já tentaram pregar truques
e rasteiras a Moçambique. Uma das rasteiras tem que ter cuidado na cultura do tabaco. Tu não podes aceitar ninguém levar um invólucro de pesticida e atirar para aquele campo, porque se o inspetor fitossanitário ou da Philip Morris, que compra o tabaco moçambicano para o mercado encontra aquilo, o mercado está banido autenticamente. Hoje falava dos pesticidas. Enquanto fui diretor nacional da agricultura, eu fui à FAO defender e rejeitamos ficamos com 9 produtos que eram elegíveis para o mercado, que podias utilizar. Nem o Zimbábue, nem a Zâmbia, nem a África do Sul não aceitavam, porque eram produtos baratos no mercado, mas isto corria certos riscos. É que se utilizavas estes produtos, o mercado europeu, o alemão, o francês não compra este produto. Reparem um aspecto de mercados. Tu hoje utilizas um invólucro de vidro, queria começar de plástico, e pões azeite, não entra no mercado chinês. Independentemente de tudo, tu tens que ter uma embalagem de vidro e tem que ser escura para proteger o azeite de oliveira, etc. Há coisas que parecem básicas, mas por que é que nós não estamos a conseguir o mercado? Um dos distritos mais produtores de amendoim é Herate, é Monapo, mas nós não conseguimos. Mas o Cazaquistão gosta do amendoim, tudo por causa do problema da aflatoxina. E aí é preciso dar mérito ao reitor, o Ferrão, que foi o que foi buscar dinheiro para montar um laboratório, porque é exigência internacional. Tu tens que ter um laboratório em Nampula para certificar o produto, senão eles chegam, o produto sai de lá, como nós somos boladeiros, boleiros, então, está a ver, a profissionalizar, então é tudo embaixo da mesa, não pode ser, aqueles mercados não aceitam, embaixo da mesa, esquece, talvez a Índia, para Sri Lanka, Bangladesh, mas mesmo eles já abriram o olho, então então temos que profissionalizar. Há muitos jovens, há muitas empresas, Gapi é uma das empresas que sustenta, está aqui o APIEX, pequenas e médias empresas, etc, etc. E nós tudo tratamos assim de âmbito muito liviano. Temos uma grande feira que é assim, etc, etc. Mas a noite é que anima por causa de música, mas aquela coisa de profissionalizar aquelas pequenas, etc. Está aqui o representante. Temos que olhar, tu vais a uma feira aqui na África do Sul, no estado de Orange, e repara, as tais feiras, esta que se referiu, o setor público entra com 10, 15% de organização, o resto tudo é o setor privado que toma conta, porque ele é que é o patrão da exportação. Então, há este exemplo, há muitos outros e tudo mais, mas temos que começar. Então, a palavra de mérito é que temos que profissionalizar as reuniões. E a profissionalização passa por esta capacitação e consultoria empresarial e ter literacia mesmo de conhecer alguns aspectos para a gente conquistar estes mercados. E temos mais 5, 10 anos. Se não encontrarmos os nossos mercados, nós vamos ficar perdidos. Porque os outros países estão a conquistar mercado, E mercado é estilo, desculpe, é mais ou menos como os Jogos Olímpicos. Alguns estão aí ainda a correr, uns já vêm, mapa de medalhas. Nós acabou, pá. Vamos treinar para os próximos. Então, esta coisa temos que nos treinar mesmo, porque não é brincadeira. Diga? Sim, ficou para a amostra. Muito obrigado, doutor Obrigado. Valão. Eu proponho uma ligeira alteração do nosso programa, porque por razões de agenda também, em vez de irmos agora ao lanche, ouviríamos a apresentação da HP através do Dr. Souto, 10 minutos, vamos ao lanche, depois a volta a gente debate. Por favor, Dr. Souto. Muito bom dia a todos. Obrigado por este ajuste que me ajuda nos outros compromissos que tenho ainda esta manhã. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que eu não vou falar propriamente em nome da HP. Está aqui a diretora da HP. Vou falar como economista, porque fico mais livre e preciso de ficar livre, falando claramente. Começo por dizer, quando os colegas me desafiaram para falar sobre isto, estou aqui a olhar, eu recusei, mas depois, perante tanta insistência, eu liguei 3 pontos. Primeiro,
um documento que foi aprovado há poucas semanas chamado ENDE, Estratégia Nacional de Desenvolvimento Económico. Foi aprovado pelo Conselho de Ministros, muitos aplausos, tem muitas páginas, pesa um bocado aquele documento. Gente para ler aquilo, mas está lá. Obrigado. Então, olhei para esse documento, li, tenho algumas dúvidas, mas como disse o engenheiro Balá, vamos esperar depois de fevereiro, depois de março, qual é a utilidade desse documento, porque é uma estratégia para muitos anos e que precisa de muitas reflexões. Também aceitei porque tenho acompanhado alguns estudos feitos pela UNIDO e reparei que a UNIDO tem dado um ênfase especial àquilo que se chamam instituições financeiras de desenvolvimento nacional, não multinacional, não as nacionais, que fazem chegar os serviços financeiros e outros às PMEs, às micros e pequenas empresas. Ouvi dizer que está aqui presente um representante da Associação das Pequenas e Médias Empresas. Se está presente, muito obrigado. Obrigado. Acho que temos que falar mais, porque é preciso criar estes núcleos para dar força a muitos aspectos que poderemos discutir aqui, sem o qual essa estratégia nacional de desenvolvimento económico vai continuar com muitos papéis até os... etc. Também achei interessante este evento, porque a semana passada assisti à apresentação do Country Focus Report do Banco Africano de Desenvolvimento, sempre aqueles relatórios bem apresentados, muito bem estruturados, e, claro, preciso milhões, bilhões, preciso bilhões, mas não fiquei claro como é que eles depois vão fazer chegar às micro, pequenas e médias empresas. Então, é preciso discutirmos, porque vemos que estão a ser mobilizados a pretexto dos objetivos de desenvolvimento sustentável, há uma onda para mobilizar recursos, muito justo, absolutamente necessário. O problema é, naquela linguagem popular, como é que se põe o guiso ao gato? Quem é que vai lá? Então, eu aceitei porque vi esta relação, melhoria do comércio. Antes de mais, quero saudar a sua intervenção, porque ela evidencia, do ponto de vista económico, evidencia os desafios no âmbito de microeconomia. São desafios concretos, são assuntos que é preciso desenvolver sem muita linguagem filosófica. E esta visão, do ponto de vista da economia, microeconomia, alerta-me para o desfazamento do que se passa ao nível da macroeconomia. Há um desfazamento grande. E quando falamos destas questões das instituições financeiras de desenvolvimento, isto da competitividade e o que disse com detalhe, o marketing, etc., tudo isso, não se faz sem financiamento. Esta instituição, que existe há 34 anos, discutiu há 34, 36 anos que este assunto não se resolve apenas com crédito. É preciso esta ligação. Esta ligação chama-se capacitação, consultoria, é aquilo que a parceria com o UNIDO nos está a trazer. A HPI sempre percebeu que as coisas não se fazem só com crédito. É preciso estas competências técnicas que ouvimos agora, CCE ou BDS, há muitos nomes para isto. E depois é preciso que haja instituições capazes de o fazer e parcerias entre estas instituições, que nós chamamos de desenvolvimento institucional. São as associações das microempresas, são os microbancos, são
empresas e associações que a HPI apoia em desde sempre. E é com base nesta estrutura que se faz o financiamento. Portanto, esta ligação destas três rodas dentadas é, na nossa visão, a essência de uma intervenção de finanças para o desenvolvimento. Porque, e começo por um ponto que tocou muito bem, que achei muito, muito bonito, quando diz não exagerar no marketing para exportar. Porque quem está a exportar são os megaprojetos. Mas vi aqui a lista das feiras, e eu tive a sorte, a felicidade de conhecer coisas que se passam. Estava ali na Alemanha, a nossa origem vem um bocado desta cooperação com a Alemanha. Aquela grande economia, seja a Alemanha, sejam outros, aquela grande economia não é só a grande Volkswagen, a grande não sei o quê. São milhares e milhares e milhares de pequenas empresas. E quando te chama a atenção sobre isto, não exagerar no marketing das pequenas, só do mercado externo, isto tem uma lógica profunda na questão de uma estratégia nacional, que eu não vi ainda nesse documento a que me referi. Tem uma lógica profunda que é o tecido empresarial nacional, que é uma economia não é feita de Total, não é feita de Exxon. Uma economia é feita por milhares e milhares de pequenas empresas que geram emprego, que transformam os produtos, que lhe dão valor, com base nestas tecnologias, com base nesta visão microeconómica. Mas, ao nível macro, tem de existir não é só uma visão no papel, é um empenho político sério, honesto, para que isso se faça. Falamos do caju. Conheço o caju, cresci debaixo de cajueiros na minha terra, da Nampula, de Mogovolas, etc. E eram 220 e tal mil toneladas por ano. Eram os maiores produtores do mundo. Hoje, nem na lista dos top 20 estamos. Ontem mesmo eu estava a falar com uma empresa do caju que há 5 anos produzia e exportava amêndoa, não é a castanha em bruto, processada para a Europa, para outros países. HPI, quando houve a crise do caju, a HPI teve o desafio do Ministério da Indústria e Comércio, do falecido ministro Morgado, dizendo, vamos lá, em vez de andarmos a atacar só o Banco Mundial, vamos lá propor uma solução. E estávamos juntos, estou aqui com a doutora Anabela, discutimos, e o governo, através do Ministério, disse, HPI, podem gerir este fundo. E a HPI geriu esse fundo, que depois também fomos buscar algum fundo ao Banco Africano, e iniciámos o relançamento da indústria do caju, depois daquela falência, daquela asneira toda das imposições do Banco Mundial, conseguimos relançar, iniciar essas indústrias do caju. Cumprimos o nosso papel, depois todo o dinheiro para dar continuidade a isso foi posto nos bancos comerciais. Desapareceu a assistência naquela visão. A indústria ficou inteiramente dependente da atitude dos bancos comerciais. De 2 fatores. De financiamento, que não tem nada a ver com desenvolvimento, e mercados desonestos e competitivos. A castanha do caju, que estava a ser processada em Moçambique, sofreu da concorrência de países mais agressivos, de economias mais agressivas, de empresas mais agressivas, e a pressão sobre a indústria do caju foi exportar em bruto. Exportar em bruto. As empresas nacionais que processavam não conseguiam concorrer com, quando chega a altura do caju, desculpa entrar neste detalhe, o caju compra-se em 7 semanas, 8 semanas. E é preciso investir milhões de dólares, depende da dimensão,
naquele capital, estoque, matéria-prima, que fica a ser processado ao longo do ano. Mas fica a pagar juros. Que tipo de juros? Os vários países asiáticos enviaram para aqui os seus conquistadores, se permite, que vão ao mercado e compram tudo e as empresas nacionais ficam em crise. Bem, é uma história complicada. Tive a possibilidade de dizer isto publicamente numa reunião com a Sua Excelência Presidente da República e, portanto, disseram que iam tomar medidas. Bem, as empresas acabaram falindo. Eram 17 empresas, acho que estão 2 ou 3 neste momento a funcionar. Perdemos milhares de postos de trabalho em Nampula, particularmente, em alguns sítios, e sobretudo, e vejo que estão aqui mulheres, muitas mulheres nesta sala, perdemos sobretudo, porque há algumas empresas que fazem um semi-processamento, o tal chamado Borma, exportam a castanha já cozida, isto é, deixam a casca aqui, mas a castanha não vai finalizada, vai ainda com aquela película. E aquela película o que é? Aquela película era o trabalho de milhares de mulheres nas fábricas. Por causa da sensibilidade das mãos das mulheres, são elas que tiravam a película. Portanto, em resumo, o que é que se exporta? Mas qual é a política? Não foi possível, não se quis, não se teve vontade política para proteger estas empresas exportadoras. Perdemos milhares de postos de trabalho, etc. Portanto, a história do caju é um exemplo onde a HP teve sucessos e depois foi derrotada. A nossa intervenção foi derrotada porque, como instituição financeira de desenvolvimento, e assistimos a isto perante a indiferença dos decisores políticos deste país. É por isso que eu estou a falar como economista, não estou a falar como GAPI. Perante a indiferença, porque muito dessa exportação de castanha de caju em bruto é lavagem de dinheiro. É lavagem de dinheiro. Eu disse isso a Sua Excelência, Presidente da República. Pronto. Este é o caso do caju. Daríamos mais casos, mas não vos vou cansar. Porque é que não? Com uma destas. Quando falamos, quando chama a atenção de que não ficar embriagado com o marketing para o estrangeiro, mas naquela versão de olhar em primeiro lugar para os mercados nacionais, uma economia que não tenha um mercado nacional forte nunca é competitiva na exportação, nos mercados internacionais. Fica dependente dos megaprojetos que só vêm aqui para buscar o gás, o rubi, buscar o café, para exportar. Não precisa de mercado, não tem nenhuma ligação de mercado. Agora, algumas empresas, megaprojetos, estão a fazer aqueles programas sociais e tal, para criar ali umas coisas que saem relatórios bonitos na televisão, mas a economia das milhares de pequenas e médias empresas não está a ser atendida. Mas, ao dizer isso, chama-me a atenção. Está aqui o autor. O engenheiro vai lá e eu discutimos a questão, a importância da comercialização agrícola na valorização da produção dos camponeses, na reabilitação das redes comerciais rurais, e criamos um fundo chamado Linha de Crédito à Comercialização Agrícola, é o CCA. Não vou fazer marketing disso, porque não é para aqui, está aqui a doutora Anabela que pode fazer marketing disso. Serviu centenas e centenas de empresas, tem tido um impacto enorme. Tanto que há outros que agora dizem que queremos ampliar isso. Contudo, estou a falar como economista, não como GAPI. Contudo, o governo está a deixar cair este instrumento. Nós criamos, mas esse instrumento, uma vez mais, está a morrer por falta de sensibilidade ou oportunismo ou etc. de funcionários do governo, do nosso governo. Por isso é que eu concordo, deixemos para março, vamos ver se alguma coisa muda. Então, é preciso que estas
estas iniciativas de promover a competitividade das pequenas empresas tenha em conta que tenha alguma proteção estratégica da parte das políticas nacionais. E aí há a responsabilidade, está aqui a APIEX, isto é feito com a nossa parceria, mas eu acho que as direções da APIEX e da HPI deveriam fazer mais. Há um memorando de cooperação, não estou convencido que isso esteja a ser devidamente atendido e, sobretudo, devido a ser mais proativo, as duas instituições, mais proativa para responder a estes problemas técnicos concretos, têm que ser mais proativas perante o governo e perante a União Europeia, que saúda a União Europeia ao apoiar isto. Contudo, a União Europeia e o Banco Africano, contudo, o que temos visto é que muitos destes recursos, depois, e eu estou a dizer isto porque ainda a semana passada discuti isto com o BAD diz, não, para fazermos isso, o dinheiro tem que ser entregue ao governo. Não é segredo. Muito dinheiro que tem sido entregue às instituições estatais para estes programas de desenvolvimento, os seus resultados são fracos. Fracos é uma forma muito diplomática de dizer. Mas também já o disse, a pessoas da União Europeia, com a sua boa vontade, que quando chega a hora de disponibilizarem recursos para o desenvolvimento, a HPI dizem que vocês não são not for profit. Quer dizer, se a HPI fosse uma ONG, está bem. Mas como a HPI é uma instituição financeira de desenvolvimento pública ou privada, esses recursos de alguns desses parceiros têm que ser entregues às ONGs. O que é que significa entregar às ONGs? As ONGs na área social têm tido um trabalho bom, conheço algumas, mas aqui estamos a falar de business mind, estamos a falar de pensamento com business, como ele descreveu muito bem. Não é uma ONG de caráter social que vai resolver isto. Estávamos a ver há 2 semanas quantas ONGs, Cabo Delgado está invadido por ONGs de fora. São dezenas que o próprio governo não sabe o que é que estão lá a fazer. Portanto, mas são milhões de dólares que vão para ali sem impacto, sem sustentabilidade naquilo que é decisivo para uma economia mais sustentável, uma economia assente nas pequenas e médias empresas, capazes de criarem valor e responderem competitivamente nos mercados internacionais. Portanto, eu termino, tomei mais minutos do que peço desculpas, eu termino fazendo este apelo, que a APIEX e a HPI se juntem mais com um programa concreto, a apresentar à União Europeia e ao Governo, com a parceria da Associação das Pequenas e Médias Empresas, com a Câmara de Comércio, com quem a HPI também tem alguma parceria, portanto, a envolver estas instituições e com voz própria mostrarem que estes problemas têm que ser resolvidos com fundos próprios. Não é esperar que as linhas de crédito comerciais vão resolver. Peço desculpas se demorei muito, era tudo. Obrigado. Muito obrigado. Temos já algumas questões online e provavelmente algumas aqui presenciais, mas vamos cumprir o combinado e vamos a um pequeno intervalo. Café e voltamos já com as questões. Muito obrigado. Sim, grato pela palavra. Eu só queria, antes que o doutor Soto saia, que tudo que, na sua intervenção, tudo que aí falou foi muito interessante. Que nós
teremos esse prazer com a Associação das Pequenas e Médias Empresas, podermos ter esse encontro. Nós participamos, não sei se teve algum representante vosso, APEX ou GAPI. Tivemos agora a segunda conferência nacional das PMEs, das MPMEs. Foi organizado pelo Ministério do Comércio e Indústria e IPEM. E algumas dessas questões surgiram. Também a questão da literacia, capacitação, esses pontos que o doutor falou ali, sobre desenvolvimento institucional, capacitação, de consultorias empresariais. E aí, por terem surgido muitas pessoas a levantarem certas questões relacionadas com isso, e a fraqueza que existe para as PMEs em questão de financiamentos, os custos de financiamento na banca comercial, tudo. Então, o ministro, Sua Excelência, o ministro da Indústria e Comércio, então ele propôs que se marcasse mais breve possível um seminário. Deu já a instrução ali para o IPM e outros, que é para se fazer um seminário só para debater essas questões. Talvez fosse melhor, nós como estaremos lá para poder com o IPM, para ver quando é que será esse seminário. E nós temos a responsabilidade também de divulgar as PMEs todas a participarem nesse seminário. E faremos também, gostaríamos que a GAPI estivesse e outros como a PX, tenha, né, Conecta e outros que existem, a promove, talvez fosse melhor que tivessem também nesse seminário. Ficou por marcar a data. Eu acho. Os meus cabelos brancos, eu já não estou muito capaz de estar muito nos seminários. Acho que neste momento é a altura de fazer propostas escritas, projetos concretos. É por isso que eu estou a dizer, um seminário, um workshop, tem que ter um objetivo concreto. Se tem que sair dali um projeto concreto. Então, primeiro prepare-se o que é que nós, em conjunto, devemos fazer. É um projeto concreto, discutir e esse documento sair diretamente para a secretária dos que têm que decidir. E é assim que nós vamos conseguir mover alguns dos hesitantes, porque há muita má informação, desinformação, incompreensão do que é finanças para o desenvolvimento. Mas, portanto, seminários sim, mas com projetos concretos. Obrigado. Obrigado. Eu, felizmente, tenho uma proposta muito concreta sobre isto. E se eventualmente me chamarem para ouvir, já estou ultrapassado no tal manifesto e não sei quê, porque andei muito tempo na minha vida no campo e vi esta questão das micro, pequenas e médias empresas, e defendia em tempos, quando ainda estava na Zambésia, Gaza, Inhambane, Zambésia, e o presidente Guebuza perguntou o que é que se passa do meio rural. Se no tempo colonial as coisas já andavam. Então eu disse, sabe, presidente, para ele depois, na altura, estava ainda vivo o Marcelino dos Santos, esteve lá. Então o Marcelino dos Santos mandou o capanga dele comprar uma garrafa de uísque e deram pelo seguinte. Foi institucionalizado o Fundo de Desenvolvimento Distrital, e eu estou a falar como falar mesmo, não como técnico da agricultura. O erro que nós tivemos é que nem todo o dinheiro chegou às pequenas e médias empresas, muito menos para o mercantilismo rural. A China evoluiu, aquelas pequenas empresas que hoje produzem 148 milhões de toneladas de arroz, e depois nos doam quando temos problemas, etc., etc. São pequenas empresas de literacia financeira como o GAPI, o Avalista,
passou a muitos eles. O Vietnã também, etc, etc. Estou a falar do bloco socialista, para não dizer que é só. A Finlândia também fez. O dinheiro dos lucros da Nokia é aquilo que dava às pequenas e médias empresas para a produção de eucalipto, pinheiro, etc, etc. Então, aquele dinheiro ali, excelência, vamos entregar a empresas como o Gapi, que fazem literacia. Se tivesse sido entregue, hoje seria a maior bandeira de Moçambique e hoje teríamos 60% a 50% de pequenas e médias empresas a ter acesso ao financiamento com capacitação e tudo mais. Isto é para coisas boas, temos que voltar a revitalizar. É uma das coisas que temos que dizer que tem que ser feito. Porque o pensamento, olhei tanto do David Simango, do outro, bancos rurais, Firmino Mkabilo foi. O Rajendra também já pensamos, sentamos no Rovum, mas não deu muito certo, porque são coisas grandes. Países pequenos com coisas pequenas têm que começar com coisas pequenas. Gapi é pequeno, seja o que for, não tem grandes volumes de dinheiro, mas com 80, 100, 140 milhões de dólares faziam a revolução em 3, 4 anos do país. Eu tenho crença absoluta. E são daquelas pequenas e médias que não é preciso ir lá com $1 milhão, 50 mil dólares, 30 mil dólares, 3 milhões, 2 milhões, eles fazem um startup para avançar. Eu tenho fé que isto poderá... Como é representante, senti-me na obrigação de dizer isto, é só não dizer quem lhe disse isto, mas para a gente avançar, mas é capaz de dar certo, porque há países que deu certo isto aqui. Aquela China, que os chineses estão distraídos, mentira, distraídos somos nós, aqueles sabem o que querem e estão a avançar. Obrigado. Agora sim, vamos ao nosso breve intervalo e voltamos dentro de 10, 15 minutos. Temos o lanche aqui ao lado, mesmo a saída.